na parte mais complicada da aula, tá? Porque até agora parecia tudo muito direto. Mas tem uma complicação. Antes de falar qual é a complicação, deixa eu lembrar que existem, isso é fato, é só você ler, existem diferenças entre os evangelhos. Não tem? Bom, se não tivesse diferença, não seriam 4 evangelhos, né? Seria um. Existem diferenças que não são importantes, digamos assim, são diferenças triviais. Mas existem diferenças que assustam, quando a gente percebe que estão lá no texto. Vamos ver uma dessas hoje. Até agora eu falei assim, a última ceia foi uma refeição da Páscoa. Falei isso várias vezes. Mas agora eu vou deixar como pergunta. A última ceia foi na Páscoa ou foi antes da Páscoa? Para cá eu já vi que não vai ser polêmica nenhuma, tá? Mas deixa eu mostrar para os outros que existe uma grande polêmica e depois a gente vê qual é a solução. Porque eu disse assim até agora, a última ceia foi na Páscoa, uma refeição da Páscoa, tanto que Jesus, quando pega um pedaço de pão e usa aos discípulos, eu insisti que é um pão sem fermento, que é um pão lá da refeição da Páscoa. Bom, eu disse isso com base em alguma coisa, né? Não inventei. Tanto que a gente leu Marcos 14:14. E existe uma testemunha que não vai negar, tá? A gente leu Marcos 14:14, que Jesus fala para os discípulos: vão até certo lugar e perguntem para certo homem onde está o aposento em que eu devo comer a Páscoa. A gente leu isso. Se você ler Mateus 26:19, vamos ler mais esse, Mateus 26:19. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E logo em seguida vem o texto da última ceia de Jesus. Tá? Então, se você ler Mateus, Marcos, Lucas, você vai ter certeza. A última refeição de Jesus com seus discípulos foi uma refeição pascal, tá? Uma refeição da Páscoa. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, você vai ter certeza absoluta. Mas você não vai se contentar com 3, porque nós temos 4 evangelhos, e você vai ler João. João capítulo 13. Olha comigo. João capítulo 13. Ora, João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, e por aí vai. Essa refeição aqui em João é a mesma ceia que a gente lê em Mateus, Marcos, Lucas? Os cristãos, digamos assim, a partir do século II, comemoram essa Páscoa que nós conhecemos até hoje, no domingo, mas não os judeus, tá? Mas eu vou falar um pouquinho disso depois. Mas então, essa última refeição de Jesus com os discípulos em João, Evangelho de João, é a mesma última refeição lá do Mateus, Marcos, Lucas? Aí você tem que deduzir. Por quê? O que aconteceu na última ceia de Jesus, lá em Mateus, Marcos, Lucas? Não foi lá que ele falou assim: um de vocês vai me trair? Foi na última ceia, não foi? E aqui em João, não acontece isso? Então, João 13:21, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E aí no versículo 26, a gente sabe que é Judas Iscariotes. Mas então, em quantas ceias isso aconteceu? Em uma só,
que Jesus indicou o traidor, os discípulos ficaram espantados que um deles fosse traidor. O traidor, nós sabemos, Judas Iscariote, sai daquele lugar e Jesus logo em seguida vai ser preso, julgado, condenado, crucificado. É a mesma ceia, não tem como ser outra. Só que João colocou essa frase aí, antes da festa da Páscoa. Aí tem mais. Jesus vai ser preso e vai ser levado diante de Pilatos. Olha João 18. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram, falando dos sacerdotes, tá? Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Pegaram algum problema com isso? Jesus vai ser apresentado diante de Pilatos. Os sacerdotes vão lá para acusar formalmente Jesus. Só que eles não entraram, não queriam entrar para não se contaminar, porque estando contaminados não poderiam comer a Páscoa. Não é o que está escrito? Mas tem mais. Olha João 19. João 19, 14. Olha, a atualizada está assim, ó. E era aqui Jesus está sendo crucificado, tá? Jesus crucificado. João 19, 14. E era a Parasceve Pascal. Aí o português complicou, né? Alguém está com outra tradução? Eu sei que o Walter está com outra tradução. João 19, 14. Era a preparação da Páscoa. A versão do Laércio também, é NVI de Laércio. Alguém tem outra tradução ainda? A complicação fica com a palavra preparação. Olha, era preparação da Páscoa. Está na NVI e está na versão Novo Testamento judaico, é isso? Não é o Novo Testamento inteiro, né? Bíblia completa judaica. Preparação da Páscoa. À primeira vista, alguém lê assim, ó, era a preparação para a Páscoa. Quando tiver traduções diferentes, é claro que a gente tem que ver o original. O original, essa palavra que está aqui na atualizada, está parasceve. Simplesmente é uma palavra grega que não foi traduzida, tá? É igual batismo. Batismo não é português, batismo é grego. Aí não traduziram, deixaram batismo. Aqui é outra dessas palavras. Parasceve não é português, tá? É palavra grega que nunca traduziram. Porque se traduzissem seria preparação. Mas qual é o susto? Qual é o susto? João 13, 1. Antes da festa da Páscoa acontece alguma coisa e aí tem a ceia, que é a última ceia de Jesus. Antes da festa da Páscoa acontece alguma coisa e tem a ceia, que é a última ceia de Jesus. João 18, 28. Jesus é apresentado diante de Pilatos e os sacerdotes não querem entrar porque querem comer a Páscoa. E Jesus sendo crucificado, naquele momento o autor fala, era a preparação da Páscoa. Como eu disse, se você for a uma livraria hoje ou procurar na internet, procure assim, contradições entre os evangelhos. Não tenha medo disso, tá? Não tenha medo. Olhe o que dizem que são as contradições e estude e chegue a uma conclusão sua a respeito do assunto. Muita gente vai falar que o Evangelho de João contradiz os outros evangelhos na data da última ceia de Jesus, usando essas passagens. Como que eles entendem essas passagens? João 13:1, está claro, aquela refeição foi antes da festa da Páscoa. João 18:28, os sacerdotes ainda comeriam, não tinham comido, eles comeriam a Páscoa, e para estarem aptos a comer a Páscoa, não querem entrar no pretório.
João 19:14. Está vendo? Era o dia da preparação para a Páscoa. A Páscoa não tinha acontecido ainda, eles estavam se preparando. Como João fala tudo isso, João não pode estar certo e os outros 3 evangelhos estarem certos. Ou foi na Páscoa ou foi antes da Páscoa. Os evangelhos se contradizem, não dá para confiar nos evangelhos. Não estou inventando isso, você pode digitar no Google, você vai procurar contradições entre os evangelhos, Páscoa. Procure isso, vão te contar exatamente o que eu acabei de te contar, usando essas passagens. Agora, existem soluções para uma diferença como essa. A gente pode assim, fechar os olhos e falar, não, os evangelhos não se contradizem, ponto final. Ou a gente pode tentar entender os evangelhos e ver se há como ler os evangelhos não vendo contradição nesse assunto da data da última ceia. Ou então você pode achar que tem contradição sim e não acreditar. Você pode, não quero, tá? Não quero que isso aconteça, mas você pode, tanto que há muitos livros falando exatamente isso. Sim? Ser questão de horas, não questão de dias, diferença de dia. A festa que, por exemplo, Jesus, quando ele fez a Páscoa com os discípulos, foi questão de horas antes da festa, que tinha um horário certo para comemorar a festa da Páscoa, né? E ele comemorou antes. Você está procurando explicação para João 13:1. É isso. E eu concordo. Não foi questão de dias, foi questão de horas. Olha. Por isso que o que antecedia a Páscoa, pode ser diferença de horas, não de dia, né? Então, nota 10. Aí, me colocando no lugar de quem escreveu um livro dizendo que existem contradições evangélicas, eu perguntaria, prova isso para mim. Me mostra evidências de que ele está falando de horas e não dias. Tá? Então, vamos chegar nisso, mas legal. O que eu vou mostrar é uma possível explicação para essa diferença entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Diferença, não quer dizer contradição. Uma delas começa com o que a Kátia já adiantou. Faz, né? Que é uma pergunta, na verdade, é a pergunta-chave para uma... vamos resolver essa polêmica de se ele comeu a última ceia foi na Páscoa ou fora da Páscoa. Então, a primeira pergunta é: o que é Páscoa? O que significa a palavra Páscoa? Por quê? Porque uma palavra pode ter mais de um significado. Pode ou não pode? Tanto que a gente se confunde conversando, até saem algumas piadas, porque a gente usa uma palavra querendo dizer uma coisa, a pessoa entende outra, mas é a mesma palavra usada com sentidos diferentes. Certo? Uma única palavra pode ter significados diferentes. Será que Páscoa também? E a outra pergunta-chave é: quanto tempo dura a festa da Páscoa? É um dia? É uma noite? São 7 dias? Quanto tempo dura a festa da Páscoa? Então, primeiro, a palavra Páscoa tem mais de um significado. Acreditem ou não, se você ler Êxodo 12:21, ele vai falar de matar ou de sacrificar a Páscoa. Em determinada hora você deve... Deus falando com Moisés para instruir o povo, tá? Em determinada hora vocês vão sacrificar a Páscoa. Que é isso? Vão sacrificar uma refeição? Vão sacrificar uma festa? Não, vão sacrificar um cordeiro. E aquele cordeiro é chamado Páscoa.
Você lê Êxodo 12, 21 e você chega a essa conclusão. Só para mostrar que a palavra Páscoa tem mais de um significado. Agora, chave para entender que não há contradição nesse assunto entre os 4 evangelhos, é que existe uma festa chamada Festa dos Pães Asmos. E essa festa tem outro nome. Vamos ler, Lucas 22, 1. Estava próxima, Lucas 22, 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Festa dos pães asmos, na época de Jesus, se chamava Páscoa. Então se eu quiser saber quanto tempo dura a Páscoa, eu posso perguntar quanto tempo dura a festa dos pães asmos. Porque festa dos pães asmos e Páscoa são sinônimos. Quem disse isso? Lucas 22, versículo 1. Tá? Quanto tempo dura a festa dos pães asmos? Vamos ler essa passagem que é chave para João 13, 1 também, tá? Números 28. Números 28, 16, 17. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. 28, 17. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. Olha que legal. Primeiro que a festa de pães asmos dura 7 dias. A festa de pães asmos dura 7 dias. A Páscoa, ele falou, é no dia 14, certo? E a Páscoa no dia 14. E a festa de pães asmos no dia 15, não foi? Quer dizer que existe o sacrifício do cordeiro no dia 14, e a partir do dia 15 começa a festa dos pães asmos, que na época de Jesus, Lucas disse para a gente, Lucas 22, 1, a festa de pães asmos também é conhecida como Páscoa. Tá bom até aqui? Estou procurando evidências para mostrar que não há contradições, não há contradição nesse assunto entre os 4 evangelhos. Então, o que a gente viu? Primeiro, que Páscoa é um sinônimo para a festa de pães asmos. Festa de pães asmos dura 7 dias, então a Páscoa dura 7 dias. Por outro lado, o sacrifício da Páscoa é no dia 14 e no dia 15 começa a festa dos pães asmos. Tá bom? Então vamos lá. Aí tem mais um detalhe, vamos resolver de trás para frente, tá? João 19, 14. Preparação da Páscoa. Tem uma versão lida pelo Walter, versão lida pelo Laércio, que fala assim, na crucificação de Jesus era a preparação da Páscoa. Quem quer ver contradição, lê assim: era o dia da preparação para a Páscoa, mas não é o que está escrito. Há uma pequena diferença. O que está escrito é preparação da Páscoa. Quem quer ver contradição, lê assim, era preparação para a Páscoa. E se é preparação para a Páscoa, quer dizer que a Páscoa ainda não começou. Eu estou preparando. Mas quem não quer ver contradição, lê assim: era preparação da Páscoa. Não ajudou muito. Tá, então vamos lá. O que quer dizer preparação? Na verdade, é melhor ler Marcos, tá? Eu coloquei Lucas, mas Marcos está mais claro. Marcos 15.
42. Marcos 15, 42. Jesus acabou de morrer, tá? Marcos 15, 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, aí Marcos vai explicar para a gente, olha. Isto é, a véspera do sábado, ou seja, sexta-feira. Olha que legal. Olha o que Marcos está falando. Preparação significa sexta-feira. E Páscoa, a gente viu que dura uma semana. Então, sempre vai ter uma sexta-feira da Páscoa. Era a Parasceve Pascal. Era a sexta-feira da Páscoa. Não quer dizer, olha a diferença, não quer dizer que eles estavam se preparando para uma Páscoa que ia começar. Não, eles já estavam comemorando a Páscoa, que dura 7 dias, e estavam na sexta-feira da Páscoa. Na sexta-feira da semana da Páscoa. Com isso, quem não quer ver contradição, porque não há mesmo, não há contradição nenhuma de João 19,14 com os outros evangelhos. Jesus morreu na sexta-feira da semana da Páscoa. Certo? Mas tem mais. Com isso a gente resolveu um, mas João deixou 3 problemas para a gente. Depende de como você está contando o dia. Jesus morreu numa sexta-feira, certo? Jesus morreu numa sexta-feira, disso não há dúvida. Não, né? Jesus morreu numa sexta-feira. Na noite anterior foi a ceia, certo? Se meio-dia ele estava ali sendo crucificado, então coloca aí 12, 14 horas antes, ele estava participando da ceia, certo? A quinta seria a nossa quinta-feira à noite. Quinta-feira, mas após as 6 horas, que já é sexta. Exato. Esse é o ponto. Exato. Então, tudo depende, você perguntou assim, a ceia foi na sexta? Depende de como a gente conta o dia. Contando como judeu, já era sexta. Contando como romano, como nós contamos hoje, era quinta. Sim. Certo? Certo. E os 7 dias começavam no dia 15. Sim. Certo? A preparação da ceia dos caras que não queriam entrar lá no Pretório. pretório, Sacerdotes. os sacerdotes, não era a imolação do cordeiro? Não. A imolação tinha acontecido na quinta. Porque a festa começa com a imolação. Isso. Esse é o ponto principal. Toda festa de Páscoa, primeiro ato é imolar o cordeiro. Isso. Aí depois disso que você vai ter os 7 dias de consumo de pães sem fermento. Isso, exatamente. Exatamente. Tá. Então, Jesus começou a participar de uma festa no dia 14. Qual era o dia 14? Era essa sexta-feira? Então, calma aí. A festa, aí Números 28 que a gente acabou de ler. A festa começa no dia 15. Sim, mas a Páscoa no dia 14. A Páscoa dia 14. Então, Aí à noite começa a festa dos pães ázimos. Ok. Certo? Quinta-feira à tarde, Páscoa, imolaram o cordeiro. À noite, Jesus tem a ceia. E lá ele fala, isso é meu corpo, isso é meu sangue. E aí logo em seguida ele vai ser levado para ser morto. Então, mas tem mais 2 problemas em João. Lembra que dos sacerdotes falaram, eles não queriam entrar no pretório porque eles queriam comer a Páscoa. Quem quer ver contradição vai dizer, está vendo, a Páscoa não tinha começado. Eles queriam estar aptos a participar da Páscoa que iria começar. Quem não quer ver contradição, porque não precisa ver contradição nisso, vai ler assim. Não se tratava da refeição inicial da Páscoa. Eram 7 dias. Então, durante aqueles 7 dias, eles não queriam entrar lá na casa do governador
não queriam entrar no pretório para não se contaminar. Não era o consumo do cordeiro, o cordeiro tinha sido na noite anterior. O que eles deveriam comer nesses dias eram os pães asmos e as demais prescrições da festa. Tá? Então, com isso, não há contradição de João 18 com os demais evangelhos. Aí sobra aquela dificuldade. E João 13? Ele não falou antes da festa? Essa João complicou. Então, quando que se iniciava a festa da Páscoa? Lembra que a gente leu Números 28? A Páscoa dia 14. E a festa dos pães asmos dia 15. Então, volta aquilo que eu disse. Na quinta-feira, o cordeiro é imolado. O sol se põe, começa dia 15. Começa a festa dos pães asmos. E olha que interessante, João disse assim, antes da festa da Páscoa. Mas aí vem a sua boa explicação. Mas quanto tempo antes? João 13, 1. Ele falou um dia antes da festa da Páscoa? Não disse, né? E ele diria, se fosse, diria, porque olha João 12, olha como João é cuidadoso. João 12, versículo 1. João 12, versículo 1. Falando de outro evento, 6 dias antes da Páscoa, tal. 6 dias, está bem claro. Agora, lá em João 13, é antes da festa da Páscoa. Festa que vai começar à noite. Antes, pode, ou horas ou minutos, mas antes. João está tentando escrever para a gente, olha, o ministério de Jesus acabou. Antes de começar a festa da Páscoa, ele decidiu mostrar o quanto ele amava os discípulos dele. Vai ter aquele evento dele lavando os pés em João. E nos outros evangelhos, outra maneira de mostrar que ele amava é: eu vou entregar minha carne, vou entregar meu sangue para vocês. Mas o antes da festa da Páscoa é, ali Jesus decidiu, vou mostrar para os meus discípulos quanto eu os amo. A conclusão que eu quero mostrar, pelo menos, tratava-se, a última ceia de Jesus, tratava-se da refeição da Páscoa, a primeira refeição ali da Páscoa. E nós lembramos do quê? Do êxodo de Moisés? Ou lembramos do que Jesus fez nessa noite? Olha, a conclusão era a refeição da Páscoa, que era feita para lembrar o primeiro êxodo. Só que nós nos lembramos de Jesus e do que ele fez. Porque Deus tinha prometido que o segundo êxodo seria muito maior do que o primeiro. E aí a ressurreição de Jesus, que é o que dá significado a tudo que ele fez, inclusive a última ceia, faz com que a gente se lembre do que ele fez por nós, ao invés de nos lembrarmos lá do primeiro êxodo. Essa complicação toda foi só para reforçar Jesus como novo Moisés, iniciando um novo êxodo, a tal ponto de que nós nos lembramos muito mais do que Jesus fez do que nos lembramos do que Moisés fez. Tá bom?